Paz do Senhor, irmãos, mais uma live com um tema abençoado hoje e com pessoas convidadas. Hoje será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Você que está aí e quer aprender mais do Senhor, mais sobre Ele, vamos entrando, se sentindo à vontade. Deixa eu já chamar aqui as irmãs que irão fazer parte aqui dessa live. Deus abençoe Bruno. Amém, irmã Virgínia, irmã Carol, Paz do Ei, Senhor. Aí, vou ajeitar aqui a câmera. Um prazer estar aqui com vocês. Vou chamar agora a Joanice para estar aqui conosco nesse dia tão abençoado que o Senhor preparou para nós, não é? O Senhor preparou para nós esse dia para falarmos mais sobre a grandeza dele, falarmos mais de como ele é tremendo e do que nós temos aprendido, né, nesse curso de teologia, que está nos enriquecendo tanto, estamos aprendendo tanto sobre o Senhor e nós temos que sempre buscar, né, aprender mais sobre a dimensão desse amor que é tão grande, é tão maravilhoso, ele é tão tremendo. E quanto mais a gente estuda e aprende mais sobre ele, né, no curso de teologia, mais a gente quer aprender, Amém. mais a exatamente. gente sente a chama ardente no coração para aprender mais sobre ele. Então, esse tema é um tema muito importante, o tema de hoje, que é conhecendo Deus, impactos, né, revelações e sua grandeza. Que tema maravilhoso, que tema lindo. A Joanice não está conseguindo entrar. E como é que vocês estão? Vocês podem se apresentar, saudar os irmãos? Por favor, Carol. Eu ia falar primeiras damas, mas nós estamos todos em damas, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Sempre vai ter aqui, vai virar o ciclo, vai acabar vindo, né, gente? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Espero que vocês tenham me ouvido bem, que eu tô com fone de ouvido. Eu me chamo Carol, eu tenho 28 anos, sou casada. Atualmente eu moro na França, em Paris, né, na cidade de Versailles, próximo ao Château de Versailles. Moro na França já tem aproximadamente 7 anos e meio. E eu estou congregando na de Paris, que fica obviamente em Paris, na Igreja da Família. E eu sou professora do Ministério Infantil. E já faz aí 3 anos que eu estou nessa caminhada cristã. E é isso. Acho que o Só, dela deu uma travada. eu acho que ela está tentando entrar em contato com a irmã Joanice. Destravou. Tá bom. Eu sou Virgínia, moro na Alemanha há mais de 10 anos. Trabalho, agora estou fazendo um Ausbildung, Krankenpfleger, né? E sou casada, tenho 4 Tem que crianças. explicar o que é Ausbildung, né? Sim, Ausbildung é o E estúdio, eu estou me formando em enfermagem. Sim, aí eu tenho 4 filhos, sou casada e aceitei Jesus. Quando eu fui a primeira vez para a igreja, no primeiro dia eu já aceitei Jesus, que eu já estava decidida mesmo a aceitar. E já tem uns 2 anos que eu estou frequentando a igreja. Amém. já está fazendo curso de teologia, uma Sim, bênção do é. Senhor. Aqui, Carol, você foi aí na França, mas aqui a gente fala assim, eu tenho um termínio, né? Eu estou fazendo um Ausbildung. A A gente tem mistura. essas expressões aqui. Varia um pouco, né? Mas pelo que ela falou, já entendi mais ou menos o que era, mas aqui também a vida de imigrante é isso. Eu vou pegar o Strassenbahn. Aí quem não entende a língua, né? Às vezes não dá para compreender. Não consegui, quer dizer, eu chamei a irmã Joanice, convidei, mas infelizmente ela não está entrando. Mas vamos ver se ela entra aqui e faz um pedido
aqui e eu aceito para ela entrar. Mas vamos começar, né? Vamos começar falando do que nós mais gostamos, que é do Senhor, que é da presença dele, é da grandeza dele. O tema, como eu falei, é o conhecendo Deus, os impactos e revelações da sua grandeza. Tudo que o inimigo das nossas almas quer é que as pessoas fiquem alienadas, sem conhecimento sobre Deus, né? Porque a gente sabe que quando as pessoas ficam sem esse conhecimento sobre Deus, elas são manipuladas, né? São fáceis de ser manipuladas. O inimigo vai fazer o que ele quer com essas pessoas. E existe uma mentira que o inimigo tem lançado, né, na mente de algumas pessoas, é que nós não podemos conhecer Deus. É que nós não podemos ter essa intimidade e esse relacionamento com Deus, né? Se coloca, tem até algumas religiões que pregam isso, esse Deus impessoal, que não tem esse relacionamento íntimo conosco. Mas o que vocês têm a falar sobre alguns efeitos da falta de conhecimento sobre Deus na humanidade? Como é que tem alguns efeitos na humanidade dessa falta de conhecimento sobre Deus? Nós podemos ver aí que a humanidade está perdida, né? Elas não buscam conhecimento sobre Deus, estão perdidas. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Olha, eu creio que aquele que não busca a palavra hoje, ele vai atrás, né, de uma segunda opção, de uma segunda escolha, né? Nós sabemos que hoje passar o evangelho já não é mais como antigamente, né? Que nós íamos lá e passávamos o evangelho principalmente para a família. Hoje nós vemos, principalmente aqui na França, né? A gente sai nos parques, a gente faz culto em casa, tem célula. Então, cada vez mais o final está chegando, né? Os fins dos tempos estão chegando. Nós vemos o cerco se fechar e nós estamos a todo tempo passando o evangelho. Então, eu creio que a pessoa que não pega a palavra, ela acredita tudo que está ao redor dela, né? É essa parte de manipular. Então, se hoje eu não estou firmada na palavra, se eu não estou firmada em Cristo, quer dizer que qualquer um pode chegar para mim e falar do Deus que ele conhece. Mas o Deus verdadeiro, que é o Deus de justiça, o Deus de grandeza, o Deus poderoso, a gente só encontra na palavra, que é na Bíblia. Então, acho que cada vez mais temos que se aproximar mais da Bíblia, mais da palavra, ter sede e fome, para que aquele que vem nos atacar, nós já estamos ali com o Efésios 6, né? O escudo, coraça da justiça, bem protegido para que ninguém possa falar o A, que a gente já está ali com todo o argumento pronto. Então, acho que esse é o que eu queria enfatizar, é que nós possamos buscar mais o Evangelho, conhecer mais a verdadeira face de Jesus, ter intimidade e estarmos sempre blindados para que ninguém possa falar aquilo que de verdadeiro de fato não é, né? Que Deus não é tudo aquilo que as pessoas estão falando. Temos que estar firmados ali na rocha e firmados em Cristo. Amém. Amém. Nós queremos saudar também os irmãos que estão entrando, não é? Que estão vendo aqui. A irmã Marli, também aluna do curso de teologia, entrou agora. Seja muito bem-vinda. Tem aqui irmão Fábio Goiano, irmã Maria, nossa querida irmã Maria, irmã Virgínia. A irmã Maria entrou, irmã Maria Edith, Viviane, pastor Dionísio está aqui também. Deus abençoe. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. A irmã Virgínia quer falar alguma coisa sobre esse? Quero também. Sobre também quando as pessoas estão passando por situações e sofrem muito porque não sabem aonde socorrer, aí muitos vão para os vícios e pecados, né? Porque não conhece a palavra de Deus. E sem saber eles que quando a gente entrega nossos problemas na mão dele, nosso coração enche de paz e a gente descansa debaixo das suas asas. Se todos que tivesse assim, que viesse ao encontro de Jesus e sentisse a mesma coisa que a gente sente, seria maravilhoso. É uma experiência muito boa isso. É inexplicável a sensação de paz que a gente tem, mesmo que o mundo pode estar caindo, mas a gente nem está bem em paz. É uma coisa muito maravilhosa isso. É verdade.
é verdade. Como é importante a gente ter essa presença, né? E conhecer É, essa presença. Porque quando não se tem essa presença, não se tem identidade. A gente não encontra a nossa identidade longe de Deus. Como o mundo está aí perdido? Como está bagunçado o mundo? Porque eles não buscam a presença de Deus e eles não sabem quem são e não encontram essa presença maravilhosa, né, que a irmã Virginia acabou de citar. Eu vejo nas redes sociais alguns vídeos terríveis. Hoje mesmo eu vi um de uma mulher que se acha que é uma porca, que se pintou assim de rosa e colocou um focinho, não sei o que é aquilo que ela colocou rosa, e ela se acha que é uma porca, eu tenho um casal que se acha que são cachorros. Colocaram o focinho uhum, também, né? Então, o mundo está assim, perdido, porque não conhece Deus. Nós só encontramos a nossa identidade se nós encontrarmos Deus, porque é a identidade de filho que nós temos, né? Nós temos a identidade de filho. E quando as pessoas se distanciam de Deus, começa a vir tantos problemas psicológicos, né? E o exemplo que a gente tem, o primeiro exemplo é de Adão e Eva. Quando eles pecaram, né, se distanciaram de Deus, o que foi que aconteceu? Eles ficaram com medo e eles foram se esconder, né? Aí entra todas essas mazelas do mundo, o medo, isolamento, a vergonha, essas coisas todas por conta desse distanciamento de Deus. Mas quando temos essa presença, essa presença junto de nós, parece que a gente tem tudo. O nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus, né? Somente Ele pode preencher o nosso coração. É do tamanho dele, nada preenche. A gente pode ver que as pessoas aí ficam buscando ser milionários. Aí, quando consegue, não preenche o coração. é Vai, verdade. né? Vai em busca de um É verdade. sonho, consegue aquele sonho que queria. E quando consegue, não tem mais aquele prazer. Então, com Jesus, com Deus, a gente não pode ter nada, mas tem tudo, Temos né? tudo. Tem Aleluia, tudo, temos sim. porque tem essa presença tão linda e tão maravilhosa. E o que o inimigo quer trazer? O inimigo quer trazer o relativismo moral, que é assim, é um entendimento universal dos princípios divinos, e o mundo diz que é tudo relativo, né? Que é assim, cada pessoa pode trazer a sua forma de vida. O relativismo prega que os princípios e valores morais dependem da cultura, das preferências individuais. Tudo é relativo e nada é absoluto. Então, nega a Bíblia, nega a verdade de Deus. E esse relativismo mata a presença de Deus, afasta Deus. Porque não existe esse relativismo. Não é as pessoas que podem dizer e controlar. E já existe uma regra já divina. É Deus quem tem que dizer como é as coisas, como funcionam as coisas, né? Então, esse relativismo é terrível, porque diz assim, cada um tem um pensamento, né? Então, depende da cultura, depende. Né? E o relativismo acontece também como? Quando a pessoa. Tem pessoas que têm um pecado de estimação e buscam a igreja que permita aquele pecado. E no Brasil tem igreja para tudo, né? Até homossexualismo tem igreja de homossexualismo, né? Então, isso também inclui no relativismo. E a Bíblia, ela é absoluta, é verdade absoluta, não é relativa, é verdade absoluta. Então, o inimigo quer vir, né, se infiltrar nas igrejas, quer se infiltrar na mente dos cristãos para trazer esse relativismo. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Uma vez, faz muito tempo, eu era bem mais nova, eu fiz uma reunião com as irmãs, eu
cheguei aqui há 15 anos atrás, né? Faz 15 anos que eu estou aqui. Eu era bem novinha quando eu cheguei. Eu tinha 23 anos. Aí eu fiz uma reunião com as irmãs, eu preparei uma lembrancinha para cada uma, preparei. Normalmente cada uma traz alguma coisa, mas nesse dia eu fiz tudo, bolo, assim, preparei tudo para fazer uma reunião com as irmãs aqui na igreja. E antes de falarmos, combinarmos, eu nem lembro mais o que a gente ia combinar, acho que era uma festividade. Mas antes de começar esse assunto, aí eu falei algo, trouxe uma reflexão bíblica para os irmãos, né? Trouxe aquela reflexão bíblica e falando alguma coisa sobre em cima daquela reflexão, aí surgiu uma irmã dizendo assim, né? Sendo oposta, uma oposição. Ela disse assim: ah, eu penso diferente. Eu penso diferente. E o que é que vocês acham, irmãs? Cada uma pode ter o seu pensamento. Olha, naquela época eu não entendi e não ouvi falar sobre relativismo moral, né? Como eu sei agora. Mas essa ideia já estava ali, aquela irmã estava querendo trazer aquela ideia. Né? Cada uma pode pensar diferente. Eu não lembro muito bem o que eu respondi. Eu sei que eu fui bem educada com ela, mas eu cortei ela naquela hora. Eu não lembro bem o que eu respondi. Mas qual é a visão certa? É que a palavra de Deus ela é absoluta. E ninguém vai na igreja para discordar da palavra de Deus. A gente vai para aprender a palavra de Deus. Não é? Nós somos necessitados. Então, aquela visão daquela irmã, que hoje eu entendo que não era irmã, era um mal querendo atrapalhar ali a obra do Senhor, querendo trazer esse relativismo. Hoje eu entendo que é isso. Então, eu queria trazer o quê? Cada um pode pensar da sua forma. Não vamos ouvir o que a palavra diz, não vamos ouvir o que a missionária está dizendo. Cada um pode pensar da sua forma. E a gente sabe que não é assim. E isso traz o quê? Distanciamento da presença de Deus, né? Isso distancia da presença de Deus. Por quê? A gente só consegue ter essa presença que foi mencionada aqui, tão maravilhosa, que enche o nosso coração, se obedecermos a palavra de Deus. Se obedecermos essa palavra. Deus abençoe, irmã Flávia, doce. Vocês estão lendo aí? Doce Amor Oficial. Irmã Miriam Alves, Livraria Cristã. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Estamos aqui, amados, com alunas maravilhosas de teologia. E estamos falando sobre um tema maravilhoso que é conhecendo Deus, os impactos e revelações da sua grandeza. Glória a Deus. Então, esse é um impacto que traz para a humanidade, quando a humanidade não conhece Deus, essa incerteza existencial, nessa crise existencial, falta de propósito, falta de sentido de viver. Isso tudo é falta de Deus, o vazio interior que traz insatisfação, porque o ser humano tem essa necessidade espiritual, essa conexão que foi separado no Jardim do Éden. Nós temos essa necessidade de ter essa conexão com Deus novamente, não é? É verdade. Afinal, nós podemos conhecer Deus? O que é que vocês acham? Eu acredito que sim. Quando a gente procura Ele e se entrega a Ele de corpo e alma, então a gente conhece Ele, podemos conhecer Ele. Como dizem, verdade em espírito, né? A gente tem que buscar Ele em verdade em espírito, então podemos conhecer um pouquinho dele. Você, irmã Carol, o que acha? Eu creio que sim, nós podemos conhecer Deus, né, pela sua grandeza, pela sua face, mas eu creio que nem tudo de Deus ele ainda pode nos mostrar. Eu acho que a gente não seria capaz de suportar muita coisa, não. Creio que o que nós vemos, o que nós cremos, o que nós sentimos, nós fomos salvos, né, pela graça,
Então, eu creio que ainda tem coisas de Deus que, se nós tentarmos buscar, entender, é inexplicável. Nós ficamos ali naquela coisa tentando achar palavras e a gente não consegue, né? Porque, como a missionária citou, o amor dele é grandioso, é imenso. Não tem uma palavra que explica Deus, né? Nem no curso de teologia que a gente está fazendo, não tem uma palavra que significa Deus. Não tem dicionário. Então, eu creio que sim, nós podemos conhecer, talvez aquilo que ele nos permite também, né? Mas eu creio que se nós formos a fundo mesmo, tem coisa que Deus vai falar, não, até aqui você consegue, até lá já é mais outro nível, eu não sei se nós teríamos a capacidade de suportar. É. É verdade. Ele é muito grande, né? Ele transcende tudo, ele vai além de tudo. E a gente não tem essa capacidade de conhecer Deus na totalidade, né? Não temos de maneira nenhuma. Mas temos naquilo que ele quer, como Carol falou, né? Naquilo que ele quer nos revelar. Porém, temos uma compreensão limitada, né, sobre Deus. Porque nós somos criaturas, então não tem como conhecer Deus na totalidade. Aqui tem um versículo em Jó 11, do 7 ao 9, que diz assim: acaso conseguirás sondar os mistérios de Deus e chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Uma pergunta. É mais profundo do que o abismo e mais largo do que a terra. E o que poderás tu saber? Né? Então, esse versículo vai de encontro ao que nós acabamos de falar, o que Carol acabou de falar aqui, né? Porque Deus é infinito, ele é eterno, ele é onisciente. E a Bíblia fala em Isaías que os pensamentos dele são bem maiores do que os nossos pensamentos. São muito maiores. Então, nós nunca vamos conhecer tudo na totalidade, porque nós somos seres, criaturas. Nós somos criaturas dele, né? Agora, existe uma palavra que nós aprendemos, né, na teologia, que é cognoscidade de Deus. É uma palavra difícil. Parece alemão. Parece alemão. Cognoscidade de Deus, que é a capacidade humana de conhecer e compreender Deus segundo o que ele permitiu ser revelado. Joanice enviou uma solicitação aqui. Vamos lá. Ela vai entrar aí. Então, nós conhecemos Deus a partir daquilo que ele nos permite a ser conhecido, não é? Romanos 1, 19 e 20 diz assim: cadê a Joanice? Eu aceitei o convite dela. Deixa eu mandar outro convite para ela. Talvez ela siga agora. Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E tem Jeremias 9, 23 e 24, que diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. É lindo, né? A palavra de Deus. Joanice escreveu aqui, está aqui, mas não está conseguindo entrar, não é? Vou te mandar um outro convite. Agora Peraí. seja muito linda.
Paz do Senhor a todos. Paz Paz do do Senhor, Senhor. irmã Janice. Como Senhor. estão vocês? Pronto. Bem, seja muito, muito bem-vinda. Nós Amém. estamos aqui num tema, podemos conhecer Deus? O que é que você acha, Joanice? Depende, pessoalmente, né? Por causa do nosso pecado, somos pecador pessoalmente quando a gente estiver na glória, né? Mas caracteriza. Eu esqueci essa palavra, mas as características de Deus podemos sim conhecer, como agradá-lo, como honrá-lo, como andar na sua presença. Podemos sim conhecer o que é que agrada ao Senhor. Verdade, glória a Deus, glória a Deus. E existe a revelação geral e a revelação especial, né? Que nós aprendemos no curso de teologia. Né? Que são revelações que ele próprio quis que nós conhecemos, né? Que ele próprio se manifesta através dessas revelações. E ele quer que a gente o conheça. Ele quer que a gente o conheça também. Então, existe a revelação geral, né? Que Deus, ele se permite ser conhecido através de quê? Através da criação. Quem gostaria de falar sobre isso? Ele se permite ser conhecido através de tudo aquilo que ele criou, né? E eu li um versículo aqui que fala justamente sobre isso também, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Ou seja, os atributos dele, né, é revelado através da criação, através da natureza. Né? E essa revelação geral é a revelação justamente através da natureza, do que ele criou, né? Eu tenho um versículo aqui, acho que é o mesmo versículo que eu separei, outro versículo que eu separei, que é Salmos 19:1, que diz assim: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um outro versículo que diz, Oséias 6:3, que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que coisa maravilhosa, né? Então, é a revelação geral, né, que fala sobre a natureza, sobre a criação de Deus. E ele se manifesta na criação. E a gente pode ver quando a gente está, por exemplo, tem alguma situação difícil, está um pouco estressado, e vamos para a natureza, e ali a gente já se sente melhor, não é? Alguém já tem uma experiência sobre isso? Eu mesmo, quando eu saio do trabalho, no caso, eu trabalho perto da minha casa, mas tem uma vista muito linda aqui, que é o rio, o Neca, e tem as árvores. E quando é aquele dia no trabalho que todo mundo sabe, muito estressante, sobrecarregado, eu opto por vir andando, porque quando eu passo, eu fico sentado um pouquinho na natureza, só observando o rio, ou vendo as árvores, ou ver até mesmo um pôr do sol no final do dia. Eu chego em casa renovada. Parece que eu fiz uma terapia. Fui pro terapeuta e falei, e cheguei em casa renovada, assim, só por estar na natureza, contemplando a criação do nosso Senhor, né? E, por sinal, quando tem expedientes, eu sempre vejo o pôr do sol. O que E é é uma coisa maravilhosa. que tem que Traduzir. Vai tudo que a Cléria traduzindo. vai nicht alle versteht. Ah, No caso, os Spätdienst é quando ela trabalha mais quando
eu trabalho no turno da tarde, né? Quando eu trabalho no turno da tarde, eu saio às 9 horas do trabalho, aí dá tempo eu pegar o pôr do sol. Aí eu vou na ponte, olho e vejo, tipo ali serve como qualquer terapia. A gente contempla, a gente sente a presença de Deus, a gente sente como que a natureza nos abraçasse, como que o Senhor disse, através disso aí, eu te renovo, sem palavra, sem uma outra pessoa estar ali, sem nada. E é uma experiência maravilhosa. Ou então, quando eu tenho um turno matutino, eu opto também por ir andando, eu ouço os pássaros cantar. E, assim, é um momento muito único, porque eu me sinto tão especial por tá vivendo isso, por tá contemplando a criação do Senhor. E é, assim, algo maravilhoso. É verdade, é verdade. É maravilhoso. Então, pela criação dele, a gente também pode sentir, né, a presença dele, porque a criação revela também a presença dele. Claro que a natureza e a criação não é ele, como alguns dizem, né? Alguns dizem que é ele, né? Feito o panteísmo prega que Deus e o universo são as mesmas coisas, e a gente sabe que não. Não. Nós sabemos que não tem comparação. Deus transcende a tudo isso e a natureza, o que ele criou, revela a glória dele. É como que um artista plástica, um artista pinta um quadro, aquele quadro que ela fez não é ela. Né? Temos um artista plástica, tem um artista aqui, irmã Edith, está aí também. Irmã Edith está aqui assistindo. E ela já fez uma exposição lá em Paris, ela fez uma exposição aqui na cidade de Mannheim, já fez uma exposição. Mas os quadros dela não é ela. Olha ela aqui, ela fez aleluia, aleluia. Os quadros dela não é ela, é uma inspiração, né? É uma obra que veio dela, mas não é ela. Então, essa ideia do panteísta é totalmente errônea, errada, né? Porque a natureza reflete a glória de Deus porque é uma obra dele. É uma obra dele. Né? Nós também, se carregamos o Espírito Santo, nós refletimos a glória dele, mas nós não somos ele. Somos criaturas. Né? E tem muitas pessoas que se acham tão cheias de Deus que parece que são Deus, né? Mas não, nós somos criaturas, precisamos ser cheios dele para poder refletir a glória dele, né? Se não estamos cheios dele. Irmão Horácio, presbítero, diácono Horácio, Deus abençoe. Horácio Salles, Deus abençoe. Irmã Marli, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Amados, vamos compartilhando essa live para que mais pessoas também ouçam a palavra de Deus, não é? É muito importante. Nós aqui estudamos teologia, aprendemos, estamos aqui compartilhando e os irmãos que estão aí também podem compartilhar com outras pessoas e isso também é o que? Fazer a obra de Deus. Quando sonha compartilhar, nós estamos fazendo a obra de Deus porque estamos compartilhando a palavra de Deus. Irmã Marli está aí também. Também é aluna do curso de teologia, está aí se alegrando, né? Amém, glória a Deus, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E na natureza tem tantas coisas complexas, né? Como as leis naturais, né? A matemática, a física. Como é complexo. E isso tudo revela a glória de Deus. Revela o quê? A sabedoria de Deus, como ele é sábio. Só na formação do ser humano, como nós funcionamos, o nosso cérebro, como é maravilhoso, como é minucioso. O universo, como ele é formado, o sol, né? Tudo isso é maravilhoso e isso tudo revela a grandeza dele. Revela ele. Aí tem um versículo que eu amo esse versículo que diz assim, em Provérbios 25:2, que diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos homens é descobri-las. Eu acho esse versículo fantástico, porque a glória de Deus é fazer a obra dele
e ocultar mistérios ali. Em cada obra dele tem mistérios. Aí a glória do homem é o quê? É estudar para descobrir. Descobrir. Tentar descobrir. A ciência faz isso, né? A ciência estuda para descobrir. Né? Então a glória do homem é descobrir, mas a glória de Deus, né, é ocultar os segredos dele na sua criação, na tudo que ele faz, não é? Então é maravilhoso. Vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre essa revelação geral? Ou a gente passa para a revelação especial? Eu acho que essa parte que a senhora comentou tem muito a ver também das pessoas que vão orar no monte, né? As pessoas vão aqui na França, a gente usa muito os missionários, até os jovens, né? Que são tá mais no pique ali de ficar horas e vão orar no monte, porque eu nunca orei, mas eu quero ter essa oportunidade. E eles falam, né, que tem essa riqueza, essa calma. E de fato, para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar num lugar silencioso, né? Você não consegue ouvir a voz de Deus ali no shopping fazendo compra, né? Então você precisa ali estar com a mente voltada para Cristo. E de fato, você vê naquela natureza, você consegue enxergar, né, o quão lindo ele é, o quão detalhista ele é, cada detalhe que ele fez, cada estrela que ele colocou, cada nuvem que ficou ali formada, que tudo é perfeito. Então, quando vamos orar no monte, nós sentimos aquela riqueza, aquela calma, aquela paz, né? É como se a gente estivesse ali no monte, no sermão, e ele estivesse ali conosco, aquela presença nos invade. Deve ser por isso que deve ser tão lindo, né, orar no monte. Não sei se as irmãs já oraram no monte, mas eu creio que essa sensação é a mesma, né, sobre a natureza. Eu nunca tive essa experiência, não, mas eu já ouvi vários relatos. Que ali, porque ali a pessoa vai querendo mesmo buscar a presença do Senhor e se entrega, né, ali. Já tem aquela natureza ali, tá, um ambiente aberto. Então é propício. Eu creio que sim, é propício para sentir a presença de Deus, né? Dependendo do lugar, que no Brasil mesmo tem lugares que são muito perigosos, dependendo com quem, né? Tem que ter cuidado. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui porque lá na igreja onde eu fazia parte não era permitido, justamente por esses cuidados todos, então não era permitido. Aí tinha vigília, era permitido na igreja, tudo. Mas não é que seja pecado, né? Eu já ouvi vários relatos que sente mesmo ali uma presença muito forte da presença de Deus. Outra coisa que eu queria trazer aqui é a capacidade humana de discernir entre o certo e o errado. Mesmo quando a pessoa não é evangélica, mas tem muitas pessoas que são justas, né? E são bem conscientes do que é certo, do que é errado, e gosta de ajudar outras pessoas, é solidária. Isso também revela um atributo de Deus. Isso é de Deus. Né? Vem de Deus isso. Não vem da própria pessoa. Né? Não vem do inimigo, muito menos do inimigo, né? Isso também vem de Deus. Mesmo que aquela pessoa não esteja ali buscando a Deus, mas vem de Deus. E até a nossa respiração vem de Deus, que é o fôlego de vida que ele deu, não é? Com certeza, é verdade. Mesmo as pessoas que não acreditam nele, mas tem um fôlego de vida, tem ele, né? Tem esse fôlego de vida dado por ele, né? E infelizmente muitas pessoas não aproveitam, né? Não aproveitam tudo que ele nos dá. E eu fico pensando sempre, meu Deus, que riqueza, a gente tem nossa visão, a gente consegue ver as cores, ver as pessoas, a gente consegue falar, respirar, trabalhar, que coisa maravilhosa. É Deus puro, é Deus puro. Deus é lindo e é maravilhoso. Então, temos também a revelação especial, né? Falamos da revelação geral, que é a natureza, é a criação, e temos a revelação especial, que é uma forma de Deus se revelar através de quê? De Jesus, através da Bíblia, através de profecias, de aparições, né? Isso tudo faz parte da revelação geral, através de curas,
de milagres também, né? Revelação geral, é uma revelação de Deus. E eu lembro que quando eu era pequena, eu sempre gosto de contar isso porque marcou a minha vida, né? Mas Carol não sabe não, deixa eu contar aqui. Eu acho que as irmãs já sabem. Deus abençoe, Léa. Não, Oi? pode contar. Conta de novo. Eu acho que eu conto umas 3 vezes por ano ou mais. Glória a Deus. Irmã Ana Straulina, uma bênção do Senhor, mora aqui na Alemanha também. Jonatas, bist du da, Jonatas? Frieden des Herrn. Ele só entende alemão e inglês. Jesse, Deus abençoe sua vida. Então, quando eu era pequena, eu subi no teto da minha casa e eu queria olhar para baixo, né? Eu me ajoelhei e queria olhar para baixo. Só que eu perdi o equilíbrio, porque eu me ajoelhei bem na beira e eu ia cair, né? Eu ia cair. Mas na hora, assim, questão de segundo, eu lembrei que a minha mãe me ensinou, que disse que quando eu tivesse em perigo, eu clamasse por Deus. Eu clamasse pelo sangue de Cristo, clamasse por Deus. E eu clamei, eu já ia cair. Aí eu clamei, aí eu senti uma mão grande me pegando, né? E eu mais nunca esqueço disso. Uma mão grande, assim, veio, vindo do céu e me pegou, Glória a Deus. né? Eu não Glória vi, a mas Deus. eu senti. Me pegou e me devolveu de novo. Aí eu tive equilíbrio e me levantei e desci correndo. Eu desci, que tinha uma escada que meu pai ia fazer o primeiro andar, né? Mas sabe como um menino é treloso, né? E eu criança, E essa experiência ficou marcada. Eu contei para todo mundo, para minha mãe, mas ninguém acreditou em mim. Pensei, não, você sonhou, ninguém acreditou. Mas isso ficou marcado em mim, né? E eu lembro, que mão maravilhosa, que mão macia, que mão linda. Então, como não amar esse Deus? Então, naquele dia ele se revelou. Foi uma das revelações, né? Sobre essas revelações especiais, foi uma das revelações que ele demonstrou na minha vida, para mim, né, que ele é Deus, que ele é Deus. Essa revelação geral é a revelação dele para todos, né, como a natureza é para todo mundo, o sol é para todos, a lua, as estrelas, mas a revelação especial é específica, né, é específica para nós e também é a Bíblia e é para quem acredita em Jesus, por exemplo. Cura divina, por exemplo. Vocês têm alguma experiência sobre a revelação especial? Tem várias. Então, pode contar, que a gente quer ouvir. Quando eu tinha 13 anos, eu vivi aconteceu um acidente de carro comigo, né? E quando o motorista saiu do carro, a primeira a tirar do carro foi a minha irmã e a segunda a mim. Só que eu tava em choque. Não tava entendendo o que estava acontecendo. E eu ouvi aquelas vozes bem longe, parecendo que eu tava numa bolha. E nesse momento que ele foi tirar a amiga da minha irmã, eu tava indo numa pista, porque o acidente foi numa BR. E o carro tinha capotado 3 vezes e ele caiu no mato com a porta que tava a minha amiga para baixo. Então saiu minha irmã, eu, e depois ele foi tirar minha amiga. Aí nesse período, ele falou, eu desacordada, estava indo para a pista e era uma ladeira onde passava só carretas de eucalipto. E eu só ouvi longe ele gritando para minha irmã, dizendo, pegue sua irmã. Eu não estava entendendo nada. E eu ia já na direção da pista. Já vi uma carreta descendo. Aí, quando ele gritou, pegue sua irmã, eu senti um vento que me jogou para trás. Ele estava indo. Eu senti um vento que, quando a carreta passou, mais um vento que me jogou. Aí foi quando eu acordei e percebi, eu estava num acidente de carro. E eu não morri porque o Senhor me livrou. Tipo assim, foi algo sobrenatural. Porque não deu tempo ele me segurar, não deu tempo minha irmã pegar. Foi o vento que me jogou para trás. E eu creio que esse vento foi a mão do Senhor, porque
Ele é lindo. 13 anos. E a maioria dos acidentes nas estradas acontece porque a pessoa sai de um acidente em estado de choque e vai e acontece outros acidentes com os outros carros. Essa foi a experiência que... Meu Deus, que lindo! É verdade. Se não fosse a mão dele naquela hora, você não estava aqui para contar, não era? Não estava aqui. Não estava. Eu fico arrepiada porque eu disse, meu Deus, que coisa. E naquela época eu nem era cristã. Eu tinha aquele desejo, aquela curiosidade de conhecer mais a Deus. Mas eu não era cristã. Eu me converti com 17 anos. Mas eu vi que a mão de Deus me livrou ali. Depois que eu aceitei a Jesus, que eu vim entender que foi Deus purinho ali. Coisa linda. Glória a Deus. Quem mais gostaria de falar? Assim, especificamente, nunca tive experiência assim, não. De livramento? Ainda. Mas vou ter. Uma vez também eu limpava uma casa de uma senhora e no Brasil tem muito aquelas gradezinhas que o povo pendura panelas, né? Depois que areia as panelas. E eu limpava a casa e depois eu ia fazer comida. E a tábua era de madeira e ela deixava em cima dessa grade. Só que eu não sei, por um acaso, o marido dela, aí eu já era cristã, o marido dela deixou uma faca grande, aquelas facas de cortar carne e osso, em cima da tábua. Aí estava chegando a hora de eu fazer a comida. Aí eu senti tipo com arrepio. E na mesma hora que eu senti um arrepio, eu clamei o sangue de Jesus. Eu senti como que uma presença estava ao meu lado, só que eu chego a ficar arrepiada. Aí eu comecei a orar a Deus, assim, eu falei, Senhor, não sei o que é que está acontecendo. E aí eu comecei a louvar a Deus. E quando eu louvando a Deus, que a gente, quando louva, a gente se entrega. E no momento, eu ia puxar a tábua com uma mão só. Aí eu louvando a Deus, sentindo a presença de Deus. Quando eu peguei a tábua, vinha uma faca para cair na minha direção. Deus do E céu. ali eu senti que aquela presença, que aquele sentimento que eu estava sentindo era o Espírito Santo de Deus me livrando também, porque uma faca grande de cortar osso e carne, eu ia pegar e ia cair, porque eu não tenho muita altura. E naquele momento eu disse, Senhor, agora eu já sei, quando eu sentir essa presença, eu vou clamar o teu sangue, porque é livramento. E é sempre assim. É Glória. várias experiências. Eu já sabia ali, eu já era cristã e já sabia que era o poder de Deus ali. Então, é uma coisa que eu não me esqueço nunca. Toda vez que eu lavo o prato, que eu sinto o desejo de louvar, que eu sinto a presença de Deus, eu sempre lembro desse livramento que Deus me deu. Sempre. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia. Carol. Eu falei, né? Eu acho que ontem na aula de Foi terça-feira, lindo. recentemente, do testemunho, bem no finalzinho. E eu falei bem na aula de cura, né? Que o professor estava explicando sobre os dons. E ele estava falando, né? Ele estava finalizando a interpretação de línguas e depois foi no cura e depois ele falou sobre fé. E a hora que ele começou a falar sobre cura, eu falei, meu Deus, de novo o Senhor falando comigo, né? Novamente. Há 30 dias atrás, né? Como eu comentei, para ser bem breve, eu tinha recebido um exame da médica de tratamento. E aqui na França eles sempre fazem muito exame, nunca tem resultado. E eu tive uma bebê prematura, a Rebeca, ela nasceu com 5 meses. Na verdade, ela não era para estar aqui hoje, não era, testemunho muito forte. E ele falou, você tem 1 hora para parir essa criança, enfim. E o parto foi muito complicado, eu senti muitas dores de parto depois. E eu contei esse testemunho que está na minha igreja, né, para edificar. E cada mês, após esse parto, é como se eu estivesse parindo uma criança. Eu até comento com meu marido, acho que nós temos hoje em torno de 18 crianças em casa, que ela tem 18 meses. Eu sentia muita dor, não era normal. E eu fui procurar o médico fazendo exame, nunca tinha resultado, nunca tinha.
Há 30 dias, ela me ligou e falou, olha, eu tenho resultado em mãos e eu preciso que você venha o mais rápido possível no consultório. Eu já parei tudo, falei, vou lá, né? E fui orando no caminho, cheguei lá, ela abriu o resultado e falou, olha, você tá com câncer no colo do útero e nós vamos ter que já marcar a cirurgia para o dia 25 de julho agora, porque depois eu saio de férias, não tem pessoal para atender, enfim. E aquilo eu peguei aquele resultado, eu fiquei chocada, porque eu não sabia o quão que era essa dimensão dessa dor que eu estava sentindo, porque a gente acaba acostumando com a dor, né? Aos poucos a gente acaba acostumando com a dor. E eu falei, em tudo dá graça, em tudo dá glória. E se for para ser, vai ser. Se não for, não vai acontecer. E ela falou, mas sábado, isso foi na terça-feira, sábado você faz uma tomografia, né? E já leva direto para a cirurgia no dia 25. Não passa por mim. Eu falei, tá bom. E eu cheguei em casa orando muito, liguei pro meu pastor, ele não estava na cidade, e eu falei para ele, falei, olha, ele falou, vai ter uma vigília na sexta-feira. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou nessa vigília. É pro tudo ou nada, né? Nosso pastor aqui, ele é bem brincalhão, ele fala, você tá pro tudo ou nada. E eu fui na sexta-feira, clamei, fiz jejum, fiz a semana inteira de jejum, coloquei isso em propósito. E quando foi sábado, né? Eu cheguei na vigília de sexta para sábado já cheguei às 5 da manhã e fui fazer essa ecografia com muito sono, porque eu tinha acabado de chegar. Entreguei o exame para ela e ela, antes de me consultar, ela falou, nossa, mas o seu útero tá podre. Não sei nem por que vai ter que fazer ecografia, né? Ultrassom. Eu, se eu fosse você, já fazia direto. Falei, olha, mas eu preciso dessa ecografia para levar. E ela falou, tá bom, então vamos fazer. E ela ficou ali 30 minutos, mais ou menos, em torno de 30 minutos, e o resultado saiu na hora. E quando ela olhou, ela falou pra mim, não sei o que aconteceu, mas você não tem nada. Glória a Deus. Nada. Eu olhei pra ela, meu coração parece que ele tava inchando, assim, de tanta alegria, né? Parece que ele ia sair pela boca, aquela expressão que a gente fala que o coração vai sair pela boca, de fato. Aquilo enchia meu pulmão de uma certa forma que eu queria dar glória a Deus naquele consultório. E ela falou, não, mas vamos fazer mais um exame. Eu falei, não, porque é assim que acontece quando a gente entrega nossa alma para Jesus Cristo, né? E depois de se aproximar, de ouvir a voz dele, comentei com o professor, né? Eu até falei, será que eu tenho dom de cura? E depois no final ele falou, acho que foi mais dom da fé que você usou, né? Então eu me senti aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela só tocou em Jesus e ele falou, vai que a tua fé te salvou. Então eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Se alguém tivesse contado para mim, talvez eu não teria acreditado. Mas Deus, ele fez isso na minha vida para glorificar e para entender o quão grande é o nome dele. E uma vez que nós entregamos nossa vida, nós devemos obediência, né? Porque tudo isso daqui, nós somos criaturas, como a missionária falou. E se nós somos criaturas, nós temos que procurar o Criador, né? E eu fui logo na fonte, falei, Jesus, se for para ser da sua vontade, que o Senhor prepare data, horário, médico, anestesista, pós, tudo. E se não for para ser, que o Senhor livre do meu caminho. Aí foi isso que ele fez. Já tem 2 semanas já que eu tô, não sinto dor, não sinto mais nada, para glória de Deus. Deus. Cara, Lindo. lindo testemunho, muito bonito. Como Deus é maravilhoso, né? Ele é lindo. E talvez os irmãos que estão aí assistindo, alguns têm também alguns testemunhos grandes, assim, de cura ou de livramento, né? Mas talvez alguém possa dizer, como a irmã Virginia disse, eu não tive ainda, né, uma experiência dessa. Porém, essa revelação especial também fala de quê? Fala de um louvor que você ouviu e tocou no coração. Deus falou com você. Ele também está se revelando. Uma pregação. Né? Não tem pregação que a gente acha que é para gente. Não, essa pregação é para mim. Então é Deus se revelando. Tem gente até que diz, não, porque o pastor, alguém contou ao pastor a minha vida. É verdade. Que o coitado do pastor é que leva a culpa, né? Mas Deus, ele se revela, ele quer se revelar, né? E eu
lembro agora de Moisés. Ele se revelou através de uma sarça ardente. A Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Então, tem várias maneiras que Deus se revela. Através de uma profecia, Deus usa alguém para te falar algo, né, numa profecia. Ou até no teu coração, Deus pode falar, né? Até no teu coração. E até usando a tua própria boca também, ele pode falar. Ele já me usou várias vezes para mim mesma, orando, né? Orando. E ele já me usou para mim mesma. Então, tem várias formas de ele se revelar. E eu lembro também quando eu era adolescente, eu era criança, eu lembro que eu estava no meu quarto, estava deitada assim na cama, a luz estava acesa, não estava fazendo nada. E de repente, eu senti uma presença entrando no quarto. Eu nunca tinha sentido essa presença assim tão maravilhosa. Eu senti mesmo entrando assim na porta, né? Entrando e depois tomou todo o ambiente, tomou todo aquele ambiente. Que presença maravilhosa! E foi a primeira vez que eu senti aquela presença. Eu olhava assim para o quarto, não via nada, mas eu sentia que o quarto estava cheio com aquela presença, assim. É inexplicável aquela presença, é uma nobreza, uma excelência tão maravilhosa, assim, que encheu o quarto e eu senti aquela presença tão boa e eu decidi no meu coração que eu queria viver com essa presença. Eu queria viver com aquela presença. Eu não queria fazer nada, eu sabia que era a presença do Espírito Santo, eu sabia que era ele ali, encheu o meu quarto. E quando essa presença chega, a tristeza tem que ir embora. Não tem mais tristeza, não fica mais tristeza. Quando a gente vive com essa presença, é diferente, a gente vive uma vida diferente. É como a Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente vai ter capacidade de fazer coisas que a gente olhava antes e dizia, mas eu achava que eu não poderia fazer isso. Mas não é você, é a presença dele. Antigamente, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui numa live, falando numa live, que eu morria de vergonha, era tímida, a pessoa mais tímida do mundo era eu, né? Mas eu me entreguei a essa presença. E quando a gente se entrega a essa presença, a gente não vive mais a gente. Se eu viver a minha carne, eu sou uma pessoa tímida, eu quero viver um pouco isolada de todo mundo, tá? Se eu viver eu. Mas eu já decidi que eu não queria mais viver eu. Eu quero viver Cristo em mim. Eu quero viver o plano dele na minha vida. E quando a gente se decide por essa presença, né? A gente passa a viver de uma outra forma. Aquilo que a gente pensava que não tinha capacidade, a gente torna a ter. E eu lembrei agora da revelação que Maria teve, uma revelação especial também, chegando o anjo Gabriel, informando a ela sobre o projeto de Deus, né? Que ela teria o filho. E ela perguntou, mas como será isso? E ele respondeu, né? Virá sobre ti o Espírito Santo. Como se ele dissesse assim, não te preocupa, vai vir o Espírito Santo e ele vai realizar todas as coisas. Aleluia. Então a nossa parte só é acreditar. É acreditar e receber essa presença, e buscar essa presença, e ele vai fazer em nós coisas maravilhosas, coisas lindas através da nossa vida. E é lindo demais o que o Senhor faz, é lindo demais. Então, se ouvirmos a voz do Senhor, que o coração da gente não se endureça, mas se abra, né, para aceitar tudo o que Ele quer para as nossas vidas, porque Ele é maravilhoso, Ele quer nos usar, né, de uma forma tremenda. As irmãs que estão fazendo o curso, vocês, os irmãos também, né? Todos os alunos, Deus vai usar tremendamente aqui na Europa e onde que vocês forem. Porque não é em vão. Não é em vão. É uma busca. Busca por conhecimento de Deus. A gente está buscando mais e mais conhecer Ele, né? E cada vez que a gente busca conhecer Ele se chega a nós. Ele se chega, porque ele quer se revelar, né? Ele quer se revelar a nós. Eu tenho uma experiência também linda que eu estava lembrando aqui, né? Primeiro, assim, são duas. Eu não sei se vai dar tempo de falar. Tipo, uma
Quando eu não era cristã, eu me mudei para um bairro novo e a vizinha, ela ouvia muito louvor de Cassiane. Ela gostava de Cassiane. Ela não era cristã, ainda não, né? Ainda não é. E ela sempre ouvia e eu, muito curiosa, eu lembro que eu tinha 15 anos e o louvor que mais me tocava era aquele: quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel? Aí eu não ouvia só o louvor, eu também via a letra. Eu disse, meu Deus, quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? E não falava o nome do homem, né? Eu só tentando entender que é quando estiver frente ao mar, que não poder atravessar. Eu disse, meu Deus, que homem é esse? Só que eu conhecia Deus, eu sabia, assim, que Deus era soberano, que criou o mundo e tudo, mas, assim, não sabia de detalhe. E esse louvor, ele ardia no meu coração, queimava. Eu disse, quem é esse homem? E aí, graças a Deus, o Senhor enviou um missionário para o meu bairro, ele abriu uma congregação, né, o pastor, numa casa, e ele foi evangelizar, e o Senhor me alcançou, né, o Senhor me escolheu. E assim, até hoje esse hino, eu não fico em mim quando eu ouço esse hino, porque assim, o poder do Senhor através de um louvor também, né? Porque um louvor, eu senti o desejo maior até de conhecer a palavra do Senhor. Outra experiência, essa aí eu acredito que foi o próprio Deus, porque eu já tinha acabado o meu colégio, né? Já tinha feito o terceiro ano e queria muito fazer uma faculdade, tentava fazer, escrevia no Enem, só que minhas notas não eram suficientes para o curso que eu queria, que era a psicologia. E chegou uma das muitas vezes de tentar escrever no para ganhar uma bolsa. Aí eu fui fazer um curso de missão no Maranhão e deixei meu documento na mão de uma amiga para ela me escrever. E assim, não menosprezando a profissão de enfermagem, mas era uma profissão que eu falava para mim, essa será a última profissão que eu vou fazer, eu não gosto, eu não acho bonito uma pessoa de branco, vestida de branco, eu não gosto da cor branca, assim, em si. E assim, eu menosprezava mesmo esse berufe, né? Que eu esqueci em português. Profissão. Essa profissão. Aí eu fui para o Maranhão e quando eu cheguei lá, já tinha uma semana, e a minha amiga falou, Ju, eu tentei lhe escrever no curso de psicologia, mas a sua nota não foi o suficiente. E assim, nos outros cursos eles também não escrevam. Aí eu fiquei triste, porque eu queria continuar estudando. Aí ela falou, olha, tem um colégio aqui em Alagoinhas, uma cidade bem próxima, que tem cursos técnicos. Eu vou lhe matricular. Eu falei, quais são os cursos disponíveis? Aí ela falou, enfermagem e segurança do trabalho. Aí eu falei assim, eu não quero segurança do trabalho, eu não sei o que é, pode me cadastrar, porque enfermagem eu não quero. Ela falou assim, as vagas já tinha completado, mas eles prorrogaram as inscrições. Aí ela falou, Ju, segurança do trabalho, trabalha no mato, com peões e tudo. Eu não quero enfermagem. Ela, pense bem. Eu disse, então tá bom, escreva. Na intenção de desistir depois. Aí ela me escreveu. E demorava mais ou menos 2 semanas para o resultado sair. Antes do resultado sair, eu lembro que eu estava na rede, que no curso a gente dormia na rede, e eu estava com essa Bíblia aqui, e toda vez que antes da gente dormir, a gente fazia uma reunião, falava sobre a Bíblia, a experiência, e tinha um banquinho que a gente sentava, e eu pus essa Bíblia, eu botava sempre a Bíblia no banco, no lado da rede. E eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordada, eu sei que assim, no meio do sono, não sei como foi, eu via uma luz muito clara chegando na minha rede. Assim, eu não sei explicar em si como é que eu estava, se eu estava dormindo, estava de olho aberto, eu sei que eu vi uma luz clara chegando, e com essa luz veio um homem grande, que não via-se o rosto, e ele estava vestido de branco, todo de branco. E ele vinha com um monte de panos dobrado, parecendo um molho de lençol branco, dobrado na mão. Ele chegava até mim, ele tocava a mão no meu ombro e ele apoiou os panos em cima da minha Bíblia. E eu fiquei assim, sem entender nada. Eu disse, meu Deus, o que é isso?
no outro dia eu fiquei agitada. Eu disse, será que o senhor está me curando? O que será que é esse pano branco? E eu não estava entendendo. Aí quando foi depois, um dia depois, a minha amiga ligou, ô Ju, olha, você ganhou. Eram 30 vagas e você ficou na 19ª vaga. Eu disse, o quê? Pois. Aí eu fiquei, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Aí fiquei quieta, né? E me chateando por dentro. Eu disse, meu Deus, não era para eu ter passado. Aí ficou. Quando foi de noite, na hora do culto, Deus se revelou. O pastor falou, tem coisas que o Senhor dá porque a gente precisa, nem sempre o que a gente quer. Aí nessa hora o Espírito Santo se revelou em mim. Eu disse, não é isso que eu gosto, eu não gosto da profissão. E no primeiro semestre de aula, eu me senti como que eu nasci para isso. Como, tipo, eu abracei essa profissão. Eu disse, meu Deus, o que é? Coisa linda. Começar a aprender sobre o corpo, sobre anatomia, sobre tudo que é do corpo humano. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. E quando já tinha 3 meses de curso, antes do prático, eu vi as professoras trazendo jalecos, tudo dobrado na mão, e chegou na sala. Quando eu vi aquele jaleco dobrado, eu disse, Senhor, que coisa maravilhosa. Aí eu lembrei, foi o Senhor que me deu. Na verdade, não era o que eu queria, mas ele sabia. Por quê? E hoje eu digo, a glória do Senhor. Hoje eu estou aqui por causa da minha profissão. Aleluia. Tá na Glória a Deus. Já era um trabalhar de Deus para o futuro e eu não queria. Repara que maravilha. E hoje eu não me vejo em outra profissão se não for nessa. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Lindo. criador, ele conhece mais a gente do que nós próprios, né? Do que a gente Verdade. próprio. Ele conhece muito mais, ele sabe o futuro, ele sabe o amanhã, como diz a palavra, os pensamentos dele são maiores do que os nossos, né? Deixa eu saudar aqui os irmãos que entraram. Irmã, vai me ajudando aí, que eu tô... a idade tá chegando com a visão meia. É irmã Rose. Rose Kelly Costa. Rose Kelly Costa. Deus abençoe. Efa, Edson Marinho, presbítero Edson Marinho, também é professor de teologia. Eu espero também que esteja aqui ensinando a gente também alguma disciplina. Irmã Zefa, Jacelma Cristina, Evelyn, Deus abençoe a todos. Irmã Neurimar está conosco também. Glória a Deus. Aleluia. Neto Hermes, Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Então, nós estávamos falando sobre revelação especial agora, né? Vocês que entraram, Jacelma, minha cunhada querida, Jacelma, a esposa do presbítero Edson. Então, nós acabamos de falar agora, de explicar, e a irmã Joanice trouxe um testemunho sobre a revelação especial. Falamos da revelação geral, e essa revelação especial é quando, né, Deus se revela através de Jesus Cristo, através da Bíblia, através de sonhos, através de profecias. Esse testemunho dela agora, né, é muito maravilhoso, porque Deus, ele sabe o futuro. A gente pensa que não vai gostar de alguma coisa, mas ele sabe, ele conhece, como ele é tremendo, né? Então, cada vez que a gente se aproxima dele, a gente vai conhecendo mais a nossa própria identidade. E como eu falei no começo, né, um efeito da humanidade, né, da falta de conhecimento de Deus, é essa falta de identidade e a falta de propósito. Porque agora tem pessoas que pensam que são cachorro, tem pessoas que pensam que é porco. O mundo tá assim, né? De cabeça para baixo. Pessoas botando focinheira porque acham que é animal. Então, não tem identidade. Isso tudo mostra o distanciamento de Deus. Pessoas que estão aí com tantos problemas emocionais. Isso tudo é o vazio existencial. É falta de Deus. Porque nós temos um vazio muito grande que só Deus preenche o nosso coração. O milionário pode ser milionário. A conta pode estar
lá bem gorda, mas se não tiver a presença de Deus, não tem essa alegria, não tem um propósito, não tem sentido de viver. Então, nós temos que ter essa alegria, né? Essa identidade. Nós temos que ter essa presença do Senhor e procurar e conhecer Ele a cada dia, porque Ele é grande, Ele transcende a tudo. Ele é um ser transcendente, transcendental, que transcende a tudo, não é? Ele é maravilhoso. É maravilhoso. E nós precisamos disso. É uma necessidade que o ser humano tem, é de ter Deus novamente, é de ter essa presença no nosso coração novamente. E Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar, né? Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Ele é maravilhoso e Ele quer se revelar a nós. Então, foi maravilhoso. Eu creio que a nossa hora já chegou. Foi maravilhoso estar com vocês. Nós vamos fazer mais vezes também sobre outros temas que nós estamos estudando, não é, no curso de teologia. E eu queria dar a oportunidade a vocês trazer uma saudação final, para cada uma trazer uma saudação final aí para os irmãos que estão nos ouvindo. Uma consideração final. Não, eu gostei muito dessa experiência, de estar passando a experiência que a gente teve com o Senhor, que tem, né, cada dia mais. E assim, eu amei essa live. E agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu sei que é de testemunho em testemunho que a gente também alcança almas ao Senhor. E eu queria deixar aqui para a meditação de todos em Salmo 103, que é um versículo meu, que é o meu preferido. Não vou dizer que é. Deixa eu abrir aqui. Salmo 103. Tudo que ele já fez por mim, pelas maravilhas, pelos livramentos, até pelas bênçãos que ele me deu imerecida, que eu não imaginava alcançar. A minha alma se regozija no Senhor e eu quero deixar aqui para a meditação de vocês em Salmo 103, o versículo até o versículo 3. Ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Eu deixo para dos irmãos, que é um salmo assim, a palavra do Senhor toda é maravilhosa, mas é um versículo que eu me pego sempre, porque eu não sei, eu não tenho o quê, eu não sou merecedora da misericórdia do Senhor, mas assim, mesmo sem ser merecedora, Ele me alcançou, Ele nos alcançou. Glória a Deus, muito forte, muito forte. Verdade. Glória a Deus. E agradecer também a oportunidade, pela missionária estar deixando, abrindo, né, essa live para que nós possamos trocar experiências também, vivências. Nós sabemos que quando nós saímos da nossa parentela, né, do Brasil, nós sabemos que tudo fica mais difícil, até mesmo para conversar com Cristo, ir na igreja fica tudo mais difícil. Então, que nós possamos, né, através dessa live, ter, talvez, alcançado algum coração aí, talvez uma pessoa que estava, né, até entre nós, olhando essa live, observando cada testemunho, cada palavra que foi dita, que de certa forma foi alcançada, né, nós cremos, e continuar, né, que nós possamos ter força, que a força não vem de nós, como a missionária disse, vem dele. Porque se a força vem de nós, creio que acho que nem levantar da cama, às vezes, no dia descansado, nós não levantaríamos. Mas para honra e glória, que nós possamos, né? Nós somos mulheres fortes, somos mulheres intercedoras, então temos que orar bastante, né? Sobre todas as almas, não importa onde seja. Né? Deus aí criou esse recurso maravilhoso que é a internet, nós temos que saber usar as ferramentas, né, da melhor maneira possível. Então, que Deus possa alcançar o coração das
estava aqui, talvez uma pessoa enferma que ouviu o testemunho da irmã sobre que ela é enfermeira, né? Então, que possa também tocar no coração. Uma pessoa que ficou confusa com alguma profissão que escolher, né? Nada mais justo do que pedir para Deus discernimento, que se a gente buscar, a gente conquista, né? E quero mandar um abraço para minha igreja também. Eu vi que tem um pessoal que entrou, que deu oi aqui, aí da nossa igreja, da de Paris. E um abraço também para a igreja de vocês, eu comecei a seguir recentemente. E para todos os alunos de teologia, que logo nós estaremos aí presentes. Ô, Glória! Glória a Deus. Aleluia. Irmã Marli está aqui assistindo, ela é aluna também do curso de teologia. E logo, logo a irmã vai estar aqui também, viu, irmã Marli? Dando seus testemunhos aqui conosco. Só primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, a pastora Elisama, a missionária Elisama também, pela essa live, e que Jesus continue nos capacitando através do curso de teologia, que nos dê entendimento para que a gente possa levar adiante a palavra dele, que algum dos irmãos seja tocado, que faça sentido. Eu tenho certeza que nessa live tem uma palavra que foi para alguém, com certeza, e que só Deus mesmo, para só entregar na mão de Deus e descansar no Pai, que o resto a gente Ô, não tem Glória! como. Amém. Glória a Deus, irmãs. Estou muito feliz mesmo, porque o Senhor proporcionou, né? Eu quase sempre faço live, assim, já sou acostumada a fazer live sozinha, mas eu senti muito no meu coração de fazermos juntos, né? Os alunos de teologia, desde o começo do curso que a gente estava pensando em fazer um podcast, né? Mas não deu certo, assim, não deu certo. A Carol mesmo mora na França. Então, aí foi se passando os dias, os meses, mas eu senti muito forte no meu coração que nós teríamos que compartilhar aquilo que a gente está aprendendo para as outras pessoas, né? Porque isso é o quê? Semeadura, a gente está semeando, né, na vida de outras pessoas. Estamos fazendo o quê aqui? A obra de Deus, estamos trabalhando para Deus aqui, né? E aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Então, nós estamos aqui reunidos, não é no meu nome, não é no nome da Ju, nem da Virgínia, nem da Carol, é no nome de Jesus, é o nome dele que a gente está exaltando, então ele está presente e ele se agrada. E o que é que a gente é apaixonado? Pela presença dele. Então, tudo que atrai ele e que agrada ele, a gente quer fazer. E eu sei que isso atrai a presença dele quando a gente compartilha. Ele não quer que a gente fique calado, né? E as irmãs estão recebendo ouro no curso de teologia. Os alunos estão recebendo ouro, que é o quê? Conhecimento profundo, né? Sobre Deus. Então, a gente tem que compartilhar com outras pessoas também o que a gente está recebendo sobre Deus. E a partir do momento que a gente compartilha, a gente recebe mais, a gente aprende mais também, né? A partir do momento quando se traz um testemunho, a nossa fé também é aumentada. Então, a gente tem que viver nesse movimento. É um movimento de glória. Quem não está nesse movimento, aí vê as coisas desse mundo negativamente, aí entra em depressão, ansiedade, tanta coisa. Mas nós temos que nos colocar no movimento de glória, no movimento do Senhor, né? Estar aprendendo mais sobre ele e compartilhando. Isso é coisa maravilhosa, que vai alcançar a eternidade. Na eternidade vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Porque nós estamos o quê? Fazendo a obra de Deus e é maravilhoso. Então, uma conclusão aqui de tudo que nós falamos hoje, bem rápido, porque eu não falo muito, mas na live, irmãos... Contrário. Na live eu falo, viu? Na live eu falo. Deus, ele quer intimidade conosco. Deus quer intimidade. Ele quer ser conhecido, ele quer intimidade. E para sermos cheios de Deus, nós temos que fazer uma coisa, que é matar o nosso orgulho. Ninguém cheio de orgulho vai conhecer Deus. A gente tem que matar o nosso orgulho para conhecer Deus. Aí eu trouxe só alguns versículos curtos aqui, Tiago 4:6, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mateus 11:28.
8. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque tem pessoas que pregam, né? Esse distanciamento que Deus não pode. Tem uma ex-colega de trabalho do Brasil que dizia assim, não, quando terminar tudo aqui, a gente não vai para o céu, porque o céu é muito glorioso, a gente vai ficar num lugar intermediário, porque se acha que Deus não vai aceitar. Mas nós temos a promessa de abraçar Jesus, vamos abraçar Jesus. Vamos receber coroa, vamos ceiar na mesa e ele vai servir a ceia para nós, né? Então ele diz aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer estar assim conosco, bem junto, vinde a mim. Eu vou lhe aliviar. Você está se sentindo cansado, você está se sentindo oprimido, mas eu tenho alívio, eu vou aliviar a sua alma. Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Então, o Senhor está perto. Nada de pensar que Ele está longe. Não, Ele está perto. Se você tem um coração quebrantado, você não tem aquele orgulho. Você está com orgulho e Deus se afasta, como nós lemos aqui. Mas você tem um coração quebrantado, Ele está perto de quem tem um coração quebrantado e Ele salva aqueles que estão com o espírito abatido. Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou presente. O Instagram tá dando um dislike para mim, eu não quero nem saber, eu quero honrar a palavra de Deus. Honrar a palavra de Deus. Sempre quando a gente grava também a equipe de louvor, adorando a Deus, o Instagram bota dislike pra gente. É uma perseguição. É uma perseguição esse negócio. Então, amados, Deus ele quer estar junto, Ele quer estar perto. Talvez você esteja aí se sentindo solitário. O Espírito Santo quer estar perto de você. Você pode estar sentindo essa presença. Então, se aprofunde mais em conhecer ao Senhor e a força do seu poder, né? O tamanho do amor, a largura, a intensidade. Procure mais buscar o Senhor e você vai encontrar uma alegria e um prazer que nada pode te dar. Aonde você for, nesse mundo, no planeta Terra, você não vai encontrar. Você só encontra na presença de Deus, debaixo das asas, bem segura do nosso Pai amado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma alegria muito grande estar aqui. E vamos voltar mais vezes, talvez uma vez no mês, não sei. Deus é quem sabe. Mas vamos se organizar direitinho, nos organizar direitinho e vamos voltar para falarmos da grandeza de Deus mais e mais. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Tchau. 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 Abençoe. Amém. Glória.